Na aula de eletrônica digital de hoje, vamos aprender um pouquinho mais sobre as portas lógicas e como elas são representadas através de equações booleanas. E se você quer baixar os slides e materiais dessa e outras aulas, basta entrar no meu site e escolher a disciplina que deseja. Na última aula falamos sobre os sistemas digitais, introduzindo como eles são construídos e as variáveis binárias, como elas são utilizadas dentro desses sistemas. Falamos também sobre a diferença entre um circuito digital combinacional e um sistema sequencial. Falamos também sobre as portas lógicas, como elas são representadas graficamente e também através das tabelas verdades. Entendemos também como funciona cada uma das três operações. Para entender um pouquinho mais sobre as portas lógicas, considerem os seguintes circuitos, né? Primeiramente, nós temos esse circuito aqui, tá? Que ele pode servir para representar a porta lógica não, a porta lógica not. Então nós temos aqui embaixo uma alimentação de 115 volts, tá? E o nosso circuito aqui ele é composto pela seguinte, ó. Temos uma lâmpada que é a nossa saída, consideramos essa lâmpada como sendo a nossa saída, tá bom? Então ela pode estar acesa, que seria o 1, ou pode estar apagada, que seria o 0. Tá? Logo abaixo dela, em paralelo aqui, nós temos uma chave normalmente aberta. Se ela estiver normalmente aberta, significa que ela está 0. E se ela estiver fechada, significa que está 1. Tá bom? Em série aqui com uma resistência apenas para a gente ter o controle da corrente elétrica, tá bom? Então vamos lá. Aqui ao lado temos a tabela verdade, a qual eu coloquei como X sendo a entrada, tá bom? Inputs, entrada. E esse X é exatamente o que eu falei? A chave, tá bom? Então o 0 ele está aberta, 1 ela está fechada. E o output, tá? Eu coloquei aqui como sendo a nossa saída, o Y, que é a lâmpada. Então veja só, seguindo aqui a nossa tabela verdade, quando o X1, que é a nossa chave, está 0, ou seja, ela está aberta, o que vai acontecer com o nosso circuito? O que vai ocasionar na saída Y? Percebemos que quando a chave está aberta, não existe circulação de corrente aqui por baixo, né? Não é possível, pois o circuito está cortado, né? Está interrompido. Então a corrente elétrica ela vai seguir, o único caminho que ela tem para seguir é exatamente a lâmpada. E aí, por somente a lâmpada, ela vai acender, ou seja, ela vai ser 1. Exatamente isso que está falando na nossa tabela verdade, tá vendo? Então, a entrada é 0. Se a entrada é 0, nesse caso, a saída vai ser 1. A lâmpada vai acender. Na segunda linha, nós temos aqui que a entrada, o X1, ele vai ser 1. Quando isso acontecer, o que vai ocasionar na nossa saída, que é a lâmpada? Bem, consideramos agora que essa chave agora vai fechar. Pessoal, quando essa chave fecha, ela vai proporcionar o quê? Um caminho aqui para a corrente elétrica, né? E nós sabemos que a corrente elétrica, ela sempre flui pelo caminho mais fácil, né? Que contém menos resistência. Então é claro que ela não vai mais circular pela lâmpada, tá? Ela vai circular pura e simplesmente aqui pelo curto-circuito, pela chave fechada, tá bom? Então, se a corrente elétrica não circula pela lâmpada, logo então a lâmpada vai apagar. Então é isso que acontece aqui, ó, é isso que a nossa tabela verdade está mostrando, ó, que quando a chave está fechada, tá? Quando a chave está fechada, a lâmpada não vai acender. E quando a gente olha a tabela verdade por inteiro, nós percebemos que é exatamente o funcionamento da operação não. Ou seja, quando nós temos 0 na entrada, a saída é 1. Quando nós temos 1 na entrada, a saída é 0. Ou seja, a operação não, ela simplesmente inverte o valor da entrada, tá bom? Fazendo, pessoal, essa mesma analogia na operação ou, nós temos o seguinte circuito, tá? Com a mesma alimentação, nós temos a mesma lâmpada aqui, tá bem? Só que aí nós temos em série
com a lâmpada duas chaves normalmente abertas. Então nós consideramos aqui que essas aqui são a nossa entrada. Então nós temos o X1 e o X2, são duas entradas, tá bom? E o Y como a saída. Ao lado, do mesmo jeito, nós temos aqui a tabela verdade, onde as entradas são X1 e X2, e aqui nós temos as combinações possíveis dessas entradas, tá bom? E a saída Y. Então perceba só, na primeira linha, as duas chaves elas estão abertas, estão zero. Então, se as duas chaves estão abertas, não há como corrente circular pela lâmpada, tá vendo? Porque os dois caminhos que alimentam a lâmpada estão abertos, estão interrompidos, então não tem como alimentar a lâmpada, logo ela vai ficar zero, apagada. Agora imagine aqui que a X2, né, nessa segunda linha, a X1 está aberta e a X2 vai fechar. Pessoal, se a X2 fechar, ela vai seguir a corrente elétrica, ó, aqui por baixo, alimentando a nossa lâmpada. Então, logo ela vai acender. Na terceira linha, só o X1 vai estar fechado e o X2 vai estar aberto. Mesma coisa. A corrente elétrica vai seguir por aqui e vai continuar alimentando a nossa lâmpada. Então, logo nessa situação, a lâmpada também vai acender. E se as duas chaves estiverem fechadas, que é a última linha aqui, ó, tá? Se as duas estiverem fechadas, aí mesma coisa. A corrente elétrica vai seguir tanto por cima quanto por baixo e alimentar a lâmpada, ou seja, ela vai acender e a nossa saída também será 1. Então, pessoal, essa tabela verdade é exatamente o que? A operação OU. Por quê? Porque basta que uma das entradas esteja fechada, né? Esteja 1, que a nossa saída também vai ser 1. E ela se chama OU exatamente por esse motivo, né? Veja só, ou o X1 estando ativado, ou 1, né? Ou o X2 estando ativado, 1 também, a minha saída também vai ser 1. Veja só, eu estou usando a palavra OU, né? Já a operação E, nós temos o seguinte circuito. A mesma alimentação 115, a mesma saída que é aqui a nossa lâmpada, o Y. E veja só, a operação E, as duas chaves, elas estão em série, elas não estão mais em paralelo, tá bom? Então nós temos duas chaves em série, duas entradas X1 e X2, a tabela verdade está aqui, trazendo também as entradas X1 e X2 e a minha saída Y. Então, esse circuito aqui é bem fácil da gente interpretar. Então, vamos ver que na primeira linha nós temos as duas entradas 0, ou seja, elas estão abertas. E aí impossibilita mesmo a alimentação da lâmpada, tá? Então, ela vai ficar apagada. Aqui na segunda linha, a 1 continua aberta e a 1 e a 2 está fechada, tá? Tá aqui, ó, ela está fechada. Mesmo assim, não é possível alimentar a lâmpada, né? Porque só tem um caminho para seguir a partir do X1 e ele vai estar aberto, então o X2 ele já não vai receber nenhuma tensão, né? Nenhum potencial, não tem corrente sequer para o X2, então a lâmpada também não vai acender. Então tá aqui, 0. Na terceira linha acontece a mesma coisa, pessoal. O X1 vai estar fechado, beleza, a tensão ela vem até aqui, passa pelo X1, mas não vai passar pelo X2, por quê? Porque o X2 estará aberto, ou seja, vai estar interrompida a corrente elétrica já nesse ponto e não vai alimentar a minha lâmpada, logo ela estará apagada, 0. E por último, na última linha, nós temos aqui que as duas chaves estão fechadas e essa é a única possibilidade de eu acender a minha lâmpada, tá? Por quê? Porque as duas vão estar fechadas, exatamente é o necessário para que a corrente passe para o X1, passe para o X2 e aí alimenta a minha lâmpada, ela vai acender, tá bom? E é por isso, tá aqui a nossa tabela verdade, né? Essa é a operação E. Por que chama E? Porque é necessário que o X1 e o X2 estejam ativados, sejam 1 para que eu ative a minha saída também. Beleza? Bem, eu já falei para vocês que a porta lógica não, ela só pode ter uma entrada, tá? E essa única entrada é exatamente a inversão, né? A porta lógica pega o valor da entrada e simplesmente inverte. Entretanto, as portas lógicas OU
E aí, elas podem ter duas ou mais entradas. E fazendo a analogia que acabamos de fazer de circuitos aqui dessas duas portas lógicas, como é que ficaria esses circuitos se adicionássemos mais entradas? No caso da operação OR, se adicionássemos mais uma entrada, o circuito que representa essa operação ficaria da seguinte forma: seria mais uma chave, normalmente aberta, representando a nossa terceira entrada, e aí ela teria que ficar em paralelo. E quanto mais entradas fossem adicionadas, a representação seria simplesmente colocando mais chaves em paralelo. Já a porta lógica E, a operação E, nós teríamos que colocar as chaves em série. Então, eu coloquei aqui uma terceira entrada, mas essa terceira entrada ela está em série com as demais entradas, então uma ao lado da outra. Se eu for colocar mais entradas, uma quarta, uma quinta, uma sexta, essas entradas têm que ser em série, tá? Elas têm que ser ligadas uma ao lado da outra para assim continuar representando a operação E. E como ficariam as tabelas verdades dessas operações com mais de duas entradas? Bem, primeiro a gente vai perceber que a tabela verdade ela vai ficar maior, porque nós temos mais entradas e com isso nós teremos mais combinações possíveis de fazer com essas três entradas. O número de combinações, pessoal, ele é calculado através dessa forma, tá? Então, onde C é o número de combinações, é igual a 2 elevado a n, onde n é a quantidade de entradas que nós temos na porta lógica, tá? Então, por exemplo, se nós temos 3 entradas, 2 elevado a 3 igual a 8 combinações possíveis. Então, nós temos aqui a tabela verdade da operação OR com 3 entradas. Eu percebo aqui que tem uma x1, x2, x3. Com 3 entradas, nós temos 8 combinações, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinações que eu coloquei exatamente na sequência binária, que vai do 0 até o número 7, tá? E aí, na última coluna, como sempre, nós temos a saída. Perceba que a lógica da operação OR permanece. Então, basta que qualquer uma das entradas seja ativada, seja 1, que eu vou ter 1 também na minha saída. Então, bom, pode fazer a análise e você vai constatar isso. A mesma coisa com a operação E. Perceba aqui que nós temos também as 8 combinações. Ora, temos 3 entradas e a saída Y. Perceba que também permanece com a mesma lógica da operação E, que é exatamente que a saída só vai estar ativada quando todas as entradas estiverem ativadas, tá bom? E aí você pode se perguntar como é que a cada uma daquelas portas lógicas trabalha isso internamente, né, para fazer essa lógica da combinação. Bem, pessoal, dentro de cada porta lógica dessa, ela é feito todo um circuito construído através de transistores. Como vocês podem ver aqui, a porta lógica não tem essa circuito de transistores, a porta lógica OR tem esse outro, tá? A gente não precisa se preocupar com isso, mas precisamos entender que como que elas são construídas por transistores, né? E não existe no mercado uma porta lógica, tipo, eu quero uma porta lógica E, eu quero uma porta lógica OR, tá? Na verdade, o que é vendido são o que nós chamamos de CI, circuitos integrados, né? Como esse aqui. Temos esse circuito integrado, tá? E dentro dele, internamente a ele, nós temos várias portas lógicas. No caso aqui, 4 portas lógicas E com 2 entradas cada uma delas, né? E para identificar a pinagem, né, onde se encontram cada uma dessas portas lógicas dentro do CI, é necessário observar o que nós chamamos de datasheet, que é o manual do CI, tá? Todo CI tem uma identificação. Então você vai lá, pesquisa na internet essa identificação e lá você vai encontrar o datasheet, na qual tem tipo um mapa como esse, mostrando os pinos, identificando as entradas
e a saída de cada uma das portas lógicas. Tá? É fácil observar o mapa porque o próprio componente ele possui uma fenda aqui do lado esquerdo, e no próprio datasheet, no mapa dele, também tem essa mesma fenda. Então é possível você numerar então, os pinos 1, 2, 3 e assim por diante. Então nós temos aqui também o pino 1, 2, 3. Outros datasheets também são disponíveis, com outras portas lógicas ou combinações de portas lógicas. A gente vai ver que os circuitos digitais eles são formados por uma cadeia de portas lógicas, tá? Então é uma porta lógica ligada uma na outra. E para ajudar a gente a entender melhor como as portas lógicas funcionam e como os circuitos lógicos funcionam, existe um programinha chamado de LogSim. Tá? Você pode encontrar ele lá no meu site. Entra na parte de eletrônica digital, você vai encontrar ele para baixar, tá? Não precisa nem instalar, tá? Você tem que utilizá-lo e ela é um programa para computador, tá? Para o Windows. Bem, esse aqui é o programa que está aberto, o LogSim. Nós temos primeiramente a enxergar aqui, essa aqui é a área de trabalho, onde a gente vai montar os nossos circuitos, tá bom? Logo do lado esquerdo, você vai encontrar uma série de dispositivos e componentes que podemos adicionar, tá bom? Entre eles estão as portas lógicas. Por exemplo, digamos que eu quero colocar aqui a porta lógica E. Então, selecionei a porta lógica e aí o mouse ele já muda. Então, tá aqui com a minha porta lógica. Eu só preciso clicar novamente para escolher onde eu vou inserir. A gente vai observar que essa porta lógica tem 5 entradas. Tá? Se eu der um zoom aqui, ó, logo no canto inferior esquerdo, eu posso dar um zoom do 200%. Você vai ser possível observar que ele tem 5 entradas. Bem, a gente pode alterar isso também. Basta clicar na porta lógica. Aqui do lado esquerdo vai ter o número de entradas, quantidade de entradas. Eu posso alterar a quantidade de entradas de 2, que é o mínimo, claro, até 32, que é o máximo que esse programa permite. Entretanto, eu já falei para vocês que pode ser infinitas, tá? Vamos selecionar aqui 4 entradas. E aí, logo no canto superior aqui, você pode observar que nós temos o que nós chamamos de pino. Então, esse aqui são os pinos de entrada, para a gente poder controlar. Então, um pino para uma entrada, como são 4 entradas, então eu vou colocar 4 pinos, tá bom? Uma para cada entrada. E aí eu posso fazer as ligações desses pinos na entrada da porta lógica. Então, o primeiro pino que vai na primeira entrada. Se eu clicar aqui, ó, nesse ponto azul e segurar e arrastar, eu posso desenhar por onde o circuito vai caminhar. Soltei aqui, aí eu posso ir desenhando o circuito. Por fim, temos que colocar também a saída, né? Então temos um pino aqui de saída, tá? E esse pino ele vai servir para sinalizar qual é o valor da minha saída. É claro, também precisamos conectar a saída da porta lógica nele. Tá? E aí a gente pode simular. Para simular, você tem que garantir que esteja habilitada a simulação, clicando aqui. Tá? Então, está habilitada a simulação do nosso circuito. E aí, para fazer os controles, tem um ícone aqui, ó, que é uma mãozinha com um dedo. A partir do momento que você clica, você pode alterar os pinos de entrada. É claro, a porta lógica E, é claro que a saída vai ser 0 quando todas estão ativadas. A única possibilidade de ativar a saída é exatamente ativando todas as entradas. Tá? É possível ainda, pessoal, extrair a tabela verdade desse circuito. Para isso você vai lá em Projeto, vai em Analisar Circuito. Vamos lá em Tabela. E aqui, ó, traz a tabela verdade. Vê como ela é gigante, né? Então, são 2 elevado a 4 combinações possíveis. Então, aqui traz todas as combinações. É claro, a saída sempre vai ser 0, né? Porque a única possibilidade possível de ser 1 na saída é quando todas as entradas forem 1, né? Quando se trata da porta lógica E. Digamos que eu quero fazer uma alteração no nosso circuito. Eu quero colocar uma porta lógica NOT logo depois da saída
da nossa porta lógica E, que é o circuito que acabamos de montar. Como é que ficaria? Voltando aqui para o nosso programa, eu vou desabilitar a simulação, tá? E vou colocar aqui no cursor para fazer a edição. Eu posso selecionar aqui e excluir apertando Delete, tá? E vou colocar a porta lógica NOT, tá aqui ela, porta NOT. Então vou colocar ela logo aqui na saída da END. Vou fazer essa ligação e colocar um pino de saída para sinalizar qual é o valor da saída desse nosso circuito. Beleza. Vamos simular, habilitei aqui a simulação e a gente já percebe aqui, ó, que está dando 0 na saída do circuito. Por quê? Bem, observe só que aqui todas as entradas estão em 1. Logo, a saída da porta lógica E vai ser também 1. E o que acontece quando eu tenho 1 na entrada da NOT? Da não. Ele simplesmente inverte. Se aqui é 1, ele vai transformar em 0. E é por isso que nossa saída está dando 0. Perceba que quando eu altero uma das entradas aqui, né? Basta uma. Eu vou colocar 0 aqui na porta lógica, na saída da E. E a NOT vai inverter. Vai transformar em 1. Vamos dar uma olhada aqui na tabela verdade, como é que tá. A tabela verdade, exatamente a porta lógica E invertida, né? Nós temos todas as saídas, em todas as combinações é 1, exceto a combinação em que todas as entradas são 1. Então, pessoal, esse programa ele é muito bom para fazer essa análise rápida, não é? De simulação e ver como o circuito está funcionando. Existe outra forma de representar a porta lógica NOT, é quando ela já está junta com a outra porta lógica. Por exemplo, aqui nós observamos que é a mesma porta lógica AND lá que nós fizemos, só que com 3 entradas. E aí nós temos uma bolinha aqui, ó, na saída da porta lógica. Essa bolinha significa o quê? Significa que a saída dessa porta lógica está negada. Assim como aqui também na porta lógica OR. Perceba que tem uma bolinha, tá? Preenchida em branco. Isso indica que a saída da porta lógica OR está negada. Na prática, o que é que isso ocasiona na tabela verdade? É simplesmente que nós vamos inverter os valores da saída. Assim como nós vimos agora há pouco no circuito que desenhamos. Veja só, simplesmente os valores inversos de uma porta lógica E normalmente. A porta OR também vai ficar invertida. Perceba que os valores aqui estão invertidos. Ora, a única possibilidade de dar 0 na porta lógica OR é quando todas as entradas são 0. Mas exatamente aqui nós temos um 1 por causa da inversão da porta lógica NOT. O que também pode acontecer é a porta lógica NOT estar na entrada da porta lógica, tá? Nesse caso, as próprias entradas são invertidas antes de entrar na porta lógica OR, como aqui no exemplo. Por exemplo, para montar essa tabela verdade, eu fiz mais uma divisão aqui das entradas para facilitar a nossa análise, na qual eu sei que o X está negado e o Y também está negado. Então eu coloquei mais 2 colunas aqui para informar o X negado e o Y também negado, tá bom? Por exemplo, aqui na primeira linha o X é 0, logo ele negado vai ser o 1. Aqui também ele é 0, ele vai ser 1. 1 aqui também, 1 aqui também. Já aqui eu vou negar ele, só que ele vai estar no 0. Um 0 aqui também, um 0 aqui também e outro 0 aqui. O Y, que está negado também, né? 1, 0. Lembrando que é essa coluna aqui, ó, que eu estou levando em consideração. 0 aqui, 1 aqui, 1 aqui. E 0 aqui, 0 aqui. Logo, quando eu for fazer a minha análise eu vou levar em consideração essas 3 colunas aqui. Porque
são elas que estão na entrada da minha porta lógica e não o x e o y. Né? Não é mais o x e o y, eles foram negados antes de entrar na porta lógica. Então vai ser uma operação OR, na qual eu tenho na primeira linha 0, 1 e 1, então eu vou ter 1 na minha saída. 1 e 1, 1 também na saída. 0, 1, 0, 1 na saída. Ele vai ser todos 1 na saída, porque basta que uma das entradas seja 1 para eu ter 1 na minha saída também. Essa aula vai ficando por aqui, pessoal. E na próxima aula vamos entender como fazer essa mesma extração de tabela verdade de um circuito digital mais complexo, como esse aqui mostrado na foto. Tá bom? Então, até a próxima.